Tá muito bem. Eu senti um Silvio Santos. Hebreus 4. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4, versículo 16. Acharam? Hebreus 4, 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça em ocasião oportuna. Te louvamos nessa manhã. Agradecidos a Ti, estarmos na Tua presença, que é o nosso prazer nessa manhã. Não há o melhor lugar para estarmos senão habitar na Sua presença com os irmãos. Por isso, Espírito Santo, continua guiando a nossa comunhão, iluminando os olhos do nosso coração, para que possamos, com a ajuda do Teu Espírito, transmitir o encargo do Senhor para a Sua igreja. Que nós oramos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Esse capítulo 4 é um chamado para o descanso, né? E o escritor dos Hebreus aqui está convidando a igreja dos Hebreus a desfrutar do descanso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que descanso é descanso mesmo. Descanso é como se você colocasse uma rede e deitasse nela e ali ficasse. É o convite de Deus, depois de criar todas as coisas, em 6 dias. Na segunda parte do 6º dia, Deus criou o homem. E depois que Deus criou o homem, Gênesis diz que Deus descansou de todas as obras das suas mãos. Então Deus descansou com o homem, amém? O desejo de Deus é descansar com a gente. É deixar o nosso coração em paz, o nosso coração tranquilo. E aqui Paulo está advertindo os hebreus de não perderem esse desfrute do descanso. Quantas vezes a gente não descansa? Não consegue descansar na presença do Senhor, não consegue descansar nas promessas do Senhor, não consegue descansar daquilo que o Senhor tem nos advertido. E a gente, às vezes, é tão ativo, né? Tanto ativismo na igreja, tantas coisas que a gente faz, que a gente esquece dessa passagem de Hebreus que diz: ainda resta um repouso para os filhos de Deus. Então, esse capítulo 4 é um convite a descansar na obra suficiente de Cristo. Se lembra lá em São Gonçalo, como nós falamos, que Jesus ele é o sumo sacerdote daquela ordem de Melquisedeque que não tem princípio, não tem dia, não tem linhagem humana. Quem é Melquisedeque? Conhece a história? Depois da batalha com 5 reis, que Deus usou Abraão para libertar Ló, o seu sobrinho, fez uma escolha errada, pegou os seus pastores e foi indo lá e chegou nas campinas de Sodoma e Gomorra e montou a sua tenda. E as escolhas erradas, o que cabem para as escolhas erradas? É sofrimento. É problema. E ali Deus não viu outra maneira senão disciplinar Ló. Mas no meio dessa disciplina, quando veio a guerra, anunciaram a Abraão que o seu sobrinho estava lá preso. E graças a Deus, né, que Abraão era um homem de guerra, hein? Era um homem de luta. Abraão pegou os seus 5 melhores reis e foi para a luta e guerreou, libertou o seu sobrinho. E quando ele voltou com os despojos, de repente, veio um rei que ninguém conhecia, era o rei de Salém.
era o rei de Jerusalém. Ninguém sabia de onde ele era, de onde ele vinha. E de repente esse rei vem e traz na sua mão, que a gente não tem aqui os elementos, mas em São Gonçalo nós ceamos, amém? Aqui nós não temos o elemento, não sei por que não tem, aí ninguém lembrou, então vamos só fazer a memória. Quando veio o rei de Salém, Melquisedeque, ele veio com pão e vinho, amém, irmãos? Depois da guerra, Deus te chama para desfrutar da presença dele, desfrutar da mesa, com pão e vinho. E Abraão pegou todos os seus despojos, da parte mais alta da pilha que ele tinha, é o famoso dízimo dos crentes, já ouviu falar? Só que dízimo não era dinheiro, dízimo era comida. Na guerra ele subtraiu a comida, os bens e os ouros. Não sei quem inventou que dízimo é dinheiro. No hebraico a palavra dízimo significa uma 10ª parte do topo da pilha que é tirada dela. Não é dinheiro, irmãos. Dízimo é comida. Cadê? Ontem nós ficamos dizimando aqui até meia-noite. Rodrigo fez tanta dízima, porque ele falou assim, não dá mais para dizimar, não. E ele falou assim, é pouco. Eu falei, esse menino não sabe nada. E deu ali dos seus despojos. Mas quem é o rei de Salém? É Jesus, amém? Aquele rei era uma tipologia, uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Paulo diz aqui que ele é o nosso sumo sacerdote, esse Filho eterno que penetrou os céus, no versículo 14. Então Paulo diz, confirme a confissão da sua fé. O que é confirmar a confissão da sua fé? É crer naquilo que Deus te mostrou sobre Jesus. Não perca o alvo de Jesus, não perca a meta a seguir Jesus, não perca a visão sobre Jesus. Hebreus 12, Paulo diz assim, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Amém, irmão? Temos alguém para quem olhar, não é olhar para o pastor, não é olhar para a igreja, é olhar para Jesus. Sabe como Spurgeon foi salvo? Spurgeon nasceu no berço cristão. Só que Spurgeon não era salvo. E de repente Spurgeon estava andando perto das matas de Londres. Spurgeon é de 1800 e lá vai bolinha. E de repente houve um temporal, muitos raios. Spurgeon viu um local de culto e ele entrou correndo. Quando ele entrou, o raio pum, explodiu. E Charles Hammond Spurgeon sentou lá atrás do local de reunião e o pregador estava pregando Hebreus 12 e Spurgeon olhando o pregador falou, olhe para Jesus e seja salvo. E Spurgeon falou que algo penetrou no coração dele. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e ela é apta para dividir. Se lembra? Nós explicamos alma de espírito e ela discerne as intenções do seu e do meu coração. E Paulo aqui, no versículo 15 de Hebreus 4, ele diz, porque não temos sumo sacerdote, irmãos, que não pode se compadecer das suas e das minhas fraquezas, foi ele tentado em todas as coisas, semelhante a nós, e nós explicamos qual foi a tentação de Jesus depois que ele nasceu. A primeira grande tentação do diabo contra Jesus foi querer matá-lo. O rei Herodes falou, aonde nasceu esse aí, que os reis magos vieram cultuá-lo, dizendo que ele é Deus, ele é o rei dos judeus. Ele falou, ele nasceu aí. Manda matar todos os primogênitos. Maria falou, José, nós temos que picar a mula de Belém. Pegaram o menino e levaram o menino para o Egito, para cumprir a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Depois que Herodes morreu,
Miqueias profeticamente vai se cumprir em Jesus, que o texto lá diz que do Egito, amém? Chamei o meu filho. Ele vem e ele não é criado em Belém. Os pais levam ele para Nazaré. Nós somos discípulos do Nazareno. Lá não tinha estrutura, não tinha muita coisa grande. Nazaré era um lugar de desprezo, de abandono, de sofrimento, de perda. Ninguém queria saber de Nazaré, igual Guaxindiba. Você mora onde? Aonde? Aí de vez em quando eu dou uma disfarçada, eu moro em Vista Alegre. Aí ele fala, mentira, a gente mora em Guaxindiba. O que isso? Vocês são de Guaxindiba? É Nazaré, irmãos. Você é da onde? Você lembra que os discípulos falaram? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Nazaré não prestava para nada. Mas o Filho de Deus foi criado em Nazaré, amém? Fica tranquilo, pode criar seu filho em Guaxindiba. E ali ele cresce. Depois de 30 anos aparece Jesus no Jordão. Mateus 4, 3. E ele é batizado por João Batista. O primo dele era João Batista. De repente ele vê Jesus vindo em direção a ele. E João Batista interpela Jesus e diz assim, eu que preciso ser batizado. Jesus corta João Batista e diz em Mateus 3, não. Eu que tenho que ser batizado para que se cumpra toda a justiça. E Jesus é batizado e a Trindade se manifesta. Aí quando ele está dentro do Jordão, você tem a pessoa de Jesus. Vem sobre ele uma pomba de forma corpórea, que é uma figura do Espírito Santo. E de repente o céu se abre e o Pai fala, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Amém, irmãos? A Trindade está envolvida no chamado do Senhor, do ministério do Senhor. E depois do seu batismo, o Espírito Santo pega Jesus e ele é levado em fraqueza para ser tentado pelo diabo. Você lembra? 3 níveis de tentação. Primeira tentação que Jesus passou, qual foi? Ele falou assim, se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Tudo que o diabo quer fazer com a gente é que você trabalhe até morrer. Trabalha, igual os filhos de Israel no Egito. Não tem tempo para nada. Consegue fazer nada. Quando houve a proposta do diabo, Mateus 4,4, Jesus virou para o diabo e falou, está escrito, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós não vivemos só para o pão, irmãos. Jesus mesmo falou em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Comida, bebida, pizza, Coca-Cola, coxinha, eu estou dando nome, pão doce, carro, casa, tudo isso ele acrescenta. Busca a Deus que Deus te dá, amém, irmãos? Não precisa correr atrás da bênção. Está em Efésios 1,3. Nós somos abençoados. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Paulo diz, com toda sorte de bênção. A gente tem que ir até o médico, porque não falta comida, é tanta comida que a gente vai ficando doente, não falta comida. Segunda tentação de Jesus. O diabo levou ele no alto do pináculo do templo e falou, se tu és o Filho de Deus, pula daqui. Pegou o Salmo 91 e falou, está escrito na Bíblia, Jesus, se você pular daí, Deus vai dar ordem a uns anjos para te sustentar. O diabo conhece esse livro, irmãos. Mais do que a gente. Terceira tentação de Jesus. Satanás virou para ele e falou, se você prostrar-se aos meus pés e me adorar, o primeiro
a prometer prosperidade não é Deus. Primeira menção que o homem vai ter tudo o que ele quer não é de Deus, é o diabo. Se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo, todos os bens, toda a riqueza. Jesus virou para o diabo e falou: não, diabo, só a Deus dará culto. Amém, irmãos? Se Deus quiser dar, amém. Se Deus não quiser dar, amém também. Essas fraquezas nos circundam. Então Paulo nos convida no versículo 16 que nós lemos a nos achegar ao trono da graça. Quer perder sua percepção das tentações, de quem você é na sua fraqueza? Se achegar é vir a Deus em adoração. Eu acho que a coisa mais difícil para os filhos de Deus é se aproximar de Deus em adoração. A vida é tão corrida, as coisas são tão complicadas, que a gente esquece que nós somos criados para adorar a Deus. Sino me derrubou, irmãos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A sua glória é fazer com que vocês conheçam a Ele. Lembra muito de John Piper, que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos em Deus. E Davi Sasser diz: no Santo dos Santos é o meu prazer, sua presença é o meu prazer. É lá que está esse trono da graça, é no Santo dos Santos. Em Hebreus 7:25, Paulo diz assim: por isso, se achegue a Deus, porque Deus está orando por nós. Hebreus 11:6, Paulo diz assim: aproximemo-nos de fato, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se achega a Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, irmãos? Adore a Deus. Adore em toda circunstância, com bênção, sem bênção, na fraqueza, na vitória, na perda, na tribulação. Adore a Deus. Hebreus 10:22, Paulo diz assim: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, com um coração purificado de má consciência, com um corpo purificado com água. Irmão, nós precisamos entender que nós não nascemos para ser simplesmente marido no lar, ter neto, ter casa, ter carro. Nós nascemos para adorar a Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Moisés teve uma visão gloriosa de Deus. Antes de Moisés libertar os filhos de Israel, ele matou um egípcio. Ele matou, fugiu. E ele foi para as bandas dos parentes dele, chegou lá na casa de Jetro. E Jetro falou: pode ficar aqui, meu sobrinho. Trabalha para mim. Quando a filha dele olhou para Moisés era um galegão bonito. Ficou noivo, casou. Moisés estava muito feliz, casado, com um montinho de ovelhinha. 40 anos de idade, na flor da mocidade. De repente, irmãos, Moisés estava pastoreando o rebanho de Jetro. Ele olhou, tinha uma sarça queimando. O que é isso? E uma voz saiu de dentro do fogaréu e falou assim: Moisés! Moisés! Tira! Tira a sandália dos seus pés! O chamado de Moisés começou assim: porque o solo que você está pisando é terra santa. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, se aproximou, ouviu a voz, e Deus disse para ele: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés começou a tremer de medo, vendo Deus, e disse: Senhor! E o Senhor falou: tira as sandálias. Adorar a Deus, irmãos, tem que tirar a sandália. Não tem como adorar a Deus cheio de coisas, cheio de
coisas que você tem. Adorar a Deus é perder um pouco do que você tem. No Santo dos Santos, Davi Sácer diz assim: sua fumaça me esconde. Você sabe o que tinha dentro do Santo dos Santos? Só tinha uma urna de ouro com 2 querubins em cima. A arca é toda de ouro. O Santo dos Santos é todo de ouro. É um quadrado igual isso aqui, todo de ouro. Para onde o sumo sacerdote olhava, ele se via. Olhava para cá, ele via. Olhava para lá, ele via. Olhava para cá, ele via. O Santo dos Santos só cabia a Deus, amém? A presença de Deus, a glória de Deus, a pureza de Deus, a santidade de Deus. No Santo dos Santos não dava para entrar de sandália. E hoje a gente quer adorar a Deus de qualquer maneira. Não prepara o nosso coração, não prepara a nossa família, não prepara a nossa vida. E Deus está te chamando e me chamando. A gente precisa entrar na presença de Deus para adorar Ele com confiança. Efésios 3,12, Paulo diz assim: pelo que temos essa ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Hebreus 10,19, Paulo diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar onde? No Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Como que você entrava no Santo dos Santos? Não era em você mesmo, em nós mesmos. Sabe como que entrava? Se lembra que eu expliquei em São Gonçalo? Tinha o átrio exterior, o altar de holocausto, pegava o animal, derramava o sangue, pegava ali o sangue e entrava no lugar santo. Quando entrava no Santo dos Santos, o sumo sacerdote tinha os guizos no pé, uma cordinha. Talvez Deus não poderia aceitar o sacrifício. Mas ele entrava com sangue. E quando ele entrava, ele aspergia o sangue em cima da tampa do propiciatório. E Deus descia, amém? Como a gente precisa da manifestação da presença de Deus nesse dia. Eu nunca vi uma era, depois de 30 anos pregando, visitando irmãos, é uma era de apatia, uma era de desgosto, uma era irreverente, uma era sem piedade, uma era sem consagração, uma era sem oração, uma era sem leitura da Bíblia, uma era sem devoção. Irmãos, acorda, irmãos. Desperta o seu coração nessa manhã, que somos criados para adorar a Deus. Por isso que o que a gente precisa para adorar a Deus é da experiência de Betânia. Você quer aprender o que é adorar a Deus? Volta-se para Betânia. Se lembra de Betânia? Betânia era o lugar onde Jesus vinha. Depois das suas pregações, Jesus não voltava para Jerusalém, para dormir em Jerusalém. Jesus entrava na casa de Betânia, onde estava ali Maria, Marta, Lázaro. Lázaro a quem ele ressuscitara. Maria sempre atarefada, fazendo um monte de coisa. Marta atarefada, fazendo um monte de coisa, e Maria aos pés do Senhor. João 12, 1-3 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro que ressuscitou. Marta, sempre ocupada. Não tem como adorar ocupada, irmãos. Fazendo um monte de coisa para Deus, na presença de Deus, eu tenho que fazer. Não dá para adorar fazendo um monte de coisa. Olha agora. Então, Maria, tomando o vaso de alabastro muito precioso, quebrou o vaso, ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, chorando, e encheu toda a casa do bom perfume para Cristo. Como a gente precisa chegar ao trono de Deus adorando o Senhor. Mas os nossos vasos, eles são muito intactos. A gente não se desespera. Não pensa, quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Se morrer alguém, você chora.
Se não tiver o dinheiro na conta, você chora porque não tem comida para dar para os seus filhos. Se quer uma coisa e Deus não te dá, você chora, igual bebê fazendo pirraça. Mas não chora pela presença de Deus. Não chora para buscar a santidade de Deus. Não chora para querer a glória de Deus. Irmão, nós vivemos um tempo que os crentes pararam de chorar. A advertência do Sermão do Monte, em Mateus 5, é isso. Bem-aventurados e felizes são os que choram. O irmão falou para mim, para de ficar chorando. Você é muito emotivo. E Maria quebrou o vaso e chorava. Chorava, descabelava. Toda descabelada. Adorando. E Simão falou assim, só pensou, se Jesus soubesse quem é essa mulher, que ela é uma pecadora. Adorar, as pessoas vão te julgar, irmãos. E Judas falou assim, que desperdício de tempo e dinheiro! Tinha que pegar esse dinheiro que ela comprou um nardo, vendia isso e ajudava os pobres. O texto diz que ele não amava os pobrezinhos. O texto diz que Judas era ladrão. Entendeu? Simão, para que você está adorando? Para que você está chorando? Está quebrantado aos pés do Senhor, aí botando o cabelo. Jesus virou, eu entrei aqui, ninguém lavou os meus pés. Imagina, Jesus se tornou tão comum naquela casa que ninguém ligava mais para Jesus. Jesus entrou ali, Simão, não botou uma bacia, costume que os visitantes, quando vinham, entravam na sua casa em Jerusalém, você tinha que ter uma bacia, uma toalha para lavar os pés. E Jesus entrou, ninguém ligou. Jesus falou, eu entrei aqui, vocês não me deram nem um beijo no rosto. Entendeu, irmãos? Tem muita gente só servindo Jesus, mas não ama Jesus, não gosta de Jesus. Teu irmão diz assim, não se escandalize, não quer Jesus gostoso. A gente trata Jesus como um abençoador, como aquele que só quer dar bênçãos para a gente. E a gente esquece que Jesus quer ser adorado, Jesus quer ser amado. E aquela mulher olhou aquele monte de gente na casa, ela falou, é minha oportunidade. Jogou o vaso, quebrou e pulou os pés dele. E falou, você me libertou. Quando eu estava lá com um monte de homens, era aquela mulher que pegaram a pedra de Lucas 8 para apedrejar ela e para matar ela. E Jesus protegeu aquela mulher. Era ela. Era Maria Madalena. Era ela. Tinha quantos demônios? 7 demônios. Pegaram pedra e falaram, Jesus é uma pecadora. Gosta de andar com o marido dos outros. Não pode ver um varão que ela fica doida. Jesus pegou e começou a escrever no chão. Não sei o que ele escreveu. Só sei que foi saindo na filinha, os pequenos aos maiores. Jesus virou para a mulher e falou assim, mulher, onde estão seus acusadores? Vai e não peques mais. E Jesus falou, a quem muito foi perdoado, foi mais amado que tudo no grego. É ela. Ela não queria saber de Simão, dos discípulos de Judas. Ela queria amá-lo. Quanto tempo você não tem um tempo bom na presença do Senhor? De ficar aos pés dele, não é orar para ele. Para com esse negócio de ficar na presença de Deus orando, pedindo coisa. Pula aos pés dele. Fica um tempo lá. Não sei quanto tempo você tem, mas passa um tempo na presença do Senhor. Então, nós somos convidados a estar diante do trono. O que é o trono? Canta-se muito, né? Sobre trono, tem um trono no céu. Mas o trono, Hebreus 1,3 diz, depois de ter feito a purificação dos pecados, Jesus se assentou no trono da majestade nas alturas. Hebreus 8,1 diz, ora, o essencial que temos dito é que temos um sumo sacerdote
que se assentou no trono da majestade. Então Jesus agora, ele está onde? A pergunta agora. Onde Jesus está? Responde-me. Agora. Sentado num trono à direita do Pai. Trono fala de majestade e realeza. Domínio, governo. Você está achando que a guerra entre Rússia e Ucrânia está de forma deliberada? Deus está no governo de todas as coisas. Deus está controlando o mundo e o universo que ele criou. Israel jogou uma bomba no Irã. Israel é desse tamanho, fazendo guerra com o mundo. Porque Deus está no trono, amém? Deus está governando esse universo. Sua vida está debaixo da direção do Deus que está assentado no trono. Nós somos igual Jó. Morreu os gados, morreu os filhos, perdeu os bens. A mulher de Jó orou assim: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Perdeu tudo, não tem mais nada. Ela falou: você segue sua vida que eu vou seguir a minha. Jó falou: você fala como uma qualquer louca. Acaso só receberíamos os bens de Deus e não o mal? O quê? Deus governa sobre bênção e maldição. Deus controla o universo. Romanos 8, 28. Paulo diz: bem sabemos que Deus tudo pode e nenhum do seu plano pode ser impedido, irmão. Então, Deus está governando tudo. E os amigos de Jó vieram, Bildade, Elifaz e Zoar, para contender Jó. E botaram na cabeça de Jó que Jó estava em pecado, por isso a família dele morreu. Não é assim? Você está doente? Tem enfermidade? É porque você está em pecado. Não tem comida na sua casa? É porque você está em pecado. A porta de emprego não abre? É porque você está em... E Jó ficou confuso. E Jó começou a brigar e brigou até com Deus. E de repente o trono se moveu no céu. E o trono começou a se mover. E Deus desceu num redemoinho e desceu na terra e falou assim: Jó, aonde você estava quando eu lancei os limites do mar, criei os céus e a terra, o Bemonte, todas as hortes do céu e da terra? Quem era você? E Jó diz a famosa frase que a gente muito usa na igreja: eu só o conhecia de ouvir falar. Já ouvia falar de Deus, já cultuava a Deus, mas Jó não conhecia Deus. Jó achava que Deus era as bênçãos. Bênção na família, bênção da comida, bênção no gado. Quando veio a tribulação, Jó falou, e os amigos falaram: Deus não está aqui. Deus falou: eu estou em todas as coisas. Eu estou controlando tudo, eu estou guiando tudo. Isso é o trono. Jesus está sentado no trono. E Paulo diz que esse trono é o trono da graça. Aleluia! Por que é o trono da graça, irmão? Porque graça é algo que Deus te dá sem que você dê nada para Ele. Não tem como pagar por graça, não tem como dar preço para graça, fazer barganha para graça. A salvação é pela graça. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A maior manifestação da graça está em Lucas, quando vemos aquele homem chamado ali de bom samaritano, passava, ficou observando um homem caído. Passou o sacerdote de largo, o levita, ninguém socorreu aquele homem caído no chão, aflito, machucado, ferido. Ninguém ligou para ele. Diz assim, Jesus prosseguiu, Lucas 10, 30 a 35, estamos terminando. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem, isso aqui é a graça de Deus,
descia da cidade de Jericó e ele caiu nas mãos de salteadores, os quais, depois de roubarem tudo, o feriram, deixaram ele quase morto no chão. Casualmente, o sacerdote... O que o sacerdote tem que fazer? O sacerdote não é o que serve a Deus e leva o homem para Deus? Por que o sacerdote não socorreu o homem? O sacerdote estava tão ocupado com as coisas de Deus que ele esqueceu do homem que Deus criou para ele. Não tem muitos sacerdotes assim? Tá nem aí pro povo, não visita ninguém, não ora com ninguém, não liga para ninguém, não acompanha ninguém, não se aproxima de ninguém. Ele chega como uma estrela na igreja. Já viu que agora tem uma porta de trás? Ele entra por trás e sai por trás, no estacionamento pega o carro e vai embora. É isso aqui. E também diz assim um texto: semelhantemente, o levita descia aquele mesmo lugar, quando ele viu o homem caído, ele passou de longe. Quem é o levita? É os cantores da igreja atual. Não liga para ninguém. Canta, 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 louva, louva, adora, adora, grava CD, vende podcast, vende. Não liga para ninguém. Por isso que as letras dos hinos fala pouco de Deus hoje. Quase nada de Deus tem nos hinos. Ora vejam um Davi Sácia e outros tantos, né? O que o levita tinha que fazer? Socorrer aquele homem caído. Mas o texto diz assim, olha que lindo, certo samaritano. Quem é o samaritano? Quem é, irmãos? Jesus. Certo samaritano que seguia no caminho, passou de perto, vendo o homem, manifestou graça para ele. Aleluia. E chegando, limpou os ferimentos dele, aplicou vinho nas feridas, óleo, colocou sobre o seu cavalo, levou para a hospedaria, tratou das suas feridas. No dia seguinte, pagou por ele, o entregou ali na hospedaria e disse: cuida dele para mim e tudo que ficar de dívida eu vou pagar. Graça é isso, irmãos. Jesus pagou alto preço para te salvar e nos salvar quando nós estávamos caídos lá. Nenhum sacerdote ligava para a gente. Ontem o irmão estava contando, ele chegou num lugar, os sacerdotes ficou de largo. Né, Rodrigo? E o Rodrigo é crente. E ele foi pregar uma peça. E ele chegou lá. Depois ele vai contar pra gente. Ele chegou lá, o sacerdote de longe. Ninguém queria se aproximar dele. A igreja esqueceu do evangelho da graça. Que a gente tem que amar o pecador, amar o homossexual, amar a lésbica, amar o cachaceiro, amar o prostituto, amar a prostituta, amar os rebeldes. Por isso que Jesus era chamado de quê? Amigo de pessoas boas. De que Jesus era chamado? Amigo de pecadores. Meu melhor amigo morreu, não era crente. Eu andei com ele até o dia da sua morte. Aí um dia ele falou assim para mim: por que você não fala de salvação para mim? Eu falei: eu não preciso. Ele falou: eu entendi. Você encarna quem Jesus é. Eu falei: isso mesmo. É muito bonito ficar pregando aqui 40 minutos, mas vai andar com quem bebe, com quem fuma, com quem cheira, com quem rouba, com quem a sociedade abandonou, com quem a igreja não quer acolher, os levitas passam de longe, o sacerdote, ninguém quer saber dele, esse aí não presta não. Se lembra quando Saul começou a perseguir Davi? O reino todo contra Davi. Davi foi para a caverna de Adulão, pegou os matricidas, os homicidas, os ladrões, as lésbicas, os homossexuais, botou todo mundo dentro da caverna de Adulão e ficou ali com aquele povo, manifestando a graça de Deus.
Como a gente precisa, irmãos. É o que Paulo diz aqui. O trono da graça não só tem graça, tem o quê? Misericórdia. Os irmãos não têm misericórdia. Peca lá para você ver. Eles te jogam no mundo, pisam na sua cabeça e dizem assim ainda, tá desviado! Se esqueceram da profundidade da misericórdia. Lamentações de Jeremias. Jeremias diz assim, as misericórdias. Estava aqui olhando a família dele, todo mundo dormindo, aí de repente todo mundo acordou, irmão? Foi acordando, aí eu estava orando aqui deitado, eu orei o Lamentações de Jeremias 3:22 nessa manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que a misericórdia faz? Ela bateu hoje no nosso ombro e falou, acorda. São a causa de não sermos consumidos. Jeremias diz, elas se renovam ao amanhecer. Você só acordou porque a misericórdia te tirou da morte. Te tirou do sono. Como a gente precisa manifestar misericórdia para as pessoas. A gente não tem misericórdia de ninguém. A igreja não ama. Estou falando da igreja da gente mesmo. E como que o mundo vai crer no evangelho que a gente prega se ninguém ama ninguém? Jesus falou assim, vós reconhecerão que são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Ninguém ama ninguém se aproxima de ninguém quer andar com ninguém quer caminhar com ninguém. Jesus falou, se você está andando, você tem que andar mais 1 quilômetro a mais, pega a sua túnica e dá para ele. Se bater na sua face, não, se bater aqui eu dou um socão. Não, querido, misericórdia dá outra face, é igual Jesus. Quando foram prender Jesus, Pedro puxou-lhe a espada e meteu. Pedro falou, nem Jesus não, nós estamos defendendo. Jesus falou, Pedro, guarda essa espada, usa de misericórdia. Cadê a orelha? Pegou a orelha. Que milagre, irmão. Pedro deve ter ficado, meu Deus, ele não quer defesa? Não, ele quer misericórdia. Botou a orelha de mal. Virou para Pedro e falou assim, Pedro, se eu pedisse ao Pai aqui agora, ele enviaria uma legião de anjos. Virou para os que iam prender. Cadê ele? Jesus falou, sou eu! Sou eu que vocês estão procurando. Prenderam um mestre. Nós somos o contrário. Às vezes a gente agir de misericórdia, a gente bate, machuca, maltrata. 90% das clínicas psiquiátricas estão cheios de crentes que nós colocamos no mundo. Ficam todos perturbados. Lugar de igreja, lugar de acolher, lugar de abraçar, lugar de beijar. Não sei quem é o Paulo e nunca vou perguntar de onde ele veio, quem ele era. Mário eu conheci, mas o passado a gente não quer saber de passado de ninguém, irmãos. Quem fica lembrando o passado é a gente. Hebreu diz que Deus pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. E a gente fica trazendo o passado. Eu era isso. Eu fazia isso. Eu era aquilo outro. Deus teve amnésia do seu passado e você fica lembrando o passado. Irmãos, os nossos passados ficaram no passado. Paulo diz, as coisas velhas ficou para trás. Somos uma nova criatura. E outra coisa, para terminar, não é só misericórdia, também é socorro. Tinha uma guerra na igreja. Depois do Pentecostes, o Espírito foi derramado, surgiu a igreja, evangelismo. Aí a primeira vez que surge essa palavra na Bíblia está em Atos capítulo 6. Socorro. As viúvas pobres da igreja não eram assistidas pelos irmãos. Quem é seu marido? Morreu.
Você trabalha não, larga ela para lá. E as viúvas helenista, grega, os gregos eram ricos. Então os irmãos olhavam para as viúvas ricas e falavam, vamos investir ali. Parece igual hoje? Se você é viúva pobre, ninguém vai na sua casa. Se você é viúva helenista, todo mundo vai na sua casa. Tem um bom carro, uma boa casa, um bom apartamento. Todo mundo te procura. Chamaram os apóstolos. Resolve esse pepino. Os apóstolos falaram, estou fora. Escolhei dentre vós 7 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e bom testemunho. Aí surge o que a gente chama na igreja de diáconos e diaconisas, para que eles sirvam a mesa, socorro. Essa palavra, receba socorro, irmãos. É porque tem pessoas, necessariamente, que não estão na igreja, que precisam da sua ajuda. Do lado da sua casa, no seu trabalho, seus parentes. A gente acha que socorrer tem que ser os da fé. A gente usa até aquele versículo, né? Não, primeiro tem que socorrer os da fé. Você está enganado, irmão. Socorrer é socorrer. Por isso o trono é o trono da graça, de misericórdia, para quem recebeu socorro em ocasião oportuna. Deus já te socorreu? Você já foi socorrido? Então socorra as pessoas. Vê perto da sua casa quem está com necessidade. Precisa ser crente, nem chama para reunir na igreja, não. A gente quer fazer barganha. Se eu te der uma cesta básica, tem uma reunião lá em casa. Uma vez eu falei para os irmãos, dá e não chama não, irmão. Não fala nem que é crente. Dá um testemunho do que Cristo fez em você. As pessoas vão ver Cristo muito mais em nós do que nós pregamos, além do que nós fazemos, irmãos. Quem já ouviu falar em São Francisco de Assis? Já ouviu falar? Ele criou um grupo chamado os franciscanos. Tinha muitos discípulos. E São Francisco falou assim, vamos sair para pregar o evangelho. Se eu chamo vocês, vamos sair para pregar o evangelho. O que a gente tem que fazer? Vai, responde aí, pregar o evangelho. Como que se prega o evangelho? Bateu nas... Francisco saiu numa região pobre de pessoas machucadas, literalmente, feridas abertas, piolho, catarata. E o discípulo está junto com Francisco de Assis, e Francisco limpando a chaga, e o discípulo está olhando e fazendo. No final, eles cuidaram daquelas vilas todas. E os discípulos de São Francisco falaram assim, você não pregou o evangelho. São Francisco falou, o evangelho tem que ser pregado às vezes sem palavra. Na prática, nós gostamos muito de falar que a pessoa vai para o inferno ou vai para o céu se não crê em Jesus, irmãos. Prega na vida, ajuda as pessoas, socorre as pessoas. Por isso que primeiro Jesus não pregou em João 6. Se lembra? Falou para os discípulos, dá-lhes de comer. O discípulo falou, essa hora, onde eu vou encontrar comida? Filipe falou, é difícil. Despede esse povo. É assim que a gente faz. Um necessitado chega perto da gente, a gente vai consultar os irmãos falam assim, manda embora. E de repente, André falou, eu conheço, tem um menino aí que tem o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou, traz ele aqui. O menino deu, Jesus levantou e falou, pai, tu sempre me ouve dessa vez. Deu graça e multiplicou os pães e os peixes. Todo mundo comeu, todo mundo bebeu. Jesus pregou quando? Nenhum momento. A gente gosta de fazer pregação bonita, teológica, exegese, hermenêutica, os termos que ninguém entende, escatológica, bibliologia, teretetetra. A gente não cuida de ninguém. Cheguei na casa do irmão, eu ia dar conferência.
cheio de irmãos. Aí o irmão, vamos lá na casa. Aí o irmão falou, vamos chegar pro Val de 11. Ele falou, na hora do almoço, irmão. E eu não gosto de chegar na hora do almoço. É chato, né, irmão? Não é chato chegar perto de meio-dia na casa do irmão, pô? Então, pô, veio comer. E eu cheguei na porta e bati. Aí o irmão falou, o irmão estava comigo. Ele era muito gaiato. Eu falei, graças a Deus, tem uma panelinha aí. Eu falei, poxa, irmão. Entramos. Deu meio-dia e meia, marca. O irmão Pedro falou, taca ali a palavra. Eu falei, eu lato na palavra. 2 horas. E desligou, falou, não vai sair nada. Aí o irmão Pedro, pastor, pergunta, o que? Se tem comida? Eu morto de fome. Tinha pregado 2 horas. Aí eu falei, irmão. Aí o irmão falou, não, irmão. Eu só tenho uma banana na panela para mim e minhas filhas. E eu tinha um cartão com R$500 mil na bolsa. E eu falei, acabou a conferência. Vou pro mercado. Vou dar comida para eles. Cancela tudo. Que igreja é essa, irmãos? Que deixa um obreiro, um pastor, com uma panelinha, com uma banana, irmãos. Eu fui visitar os irmãos e repreendi todos eles. É muito bonito falar disso aqui. Vai pro campo. E você foi. É lá que a gente sabe. É lá que você vê. Que as criancinhas pulavam. O irmão falou, dá aí morena. Eu falei, que morena, eu vou comprar, é bom, é biscoito gostoso pra eles. Ai, irmão, falei, nós vamos gastar 100 mil se possível for. Vamos dar tudo que eles querem. Roupa pra... Ai, irmão, com a roupa tudo velho. Minha mulher tava igual uma babane. Nós esquecemos do socorro. A liderança só quer para eles. As bênçãos é para mim. Vocês tomam a cruz. O Senhor tenha misericórdia da gente. Mostre que a gente precisa se achegar diante do trono da graça. Porque no trono há graça, a misericórdia, mas também socorro. Caiu na minha conta X esse ano agora. E eu dei tudo para um irmão que não reúne com a gente. Dei tudo que eu tinha. É muito bonito pregar aqui teologia. Mas você não sabe o que está acontecendo com a sua família, com seu vizinho, com seus filhos, com seus netos, seus amigos. A gente só quer para a gente. O Senhor tenha misericórdia da gente. Te louvamos nessa manhã. Pedimos misericórdia para nós. Tenha misericórdia de nós. Nos ensine a socorrer os necessitados, os desamparados, os que não têm casa, os que não têm roupa, os que não têm comida, irmãos que não têm nem remédio para se cuidar, irmãos que estão enfermos morrendo do nosso lado, vizinhos que estão perto da morte porque não conseguem uma consulta no SUS. E às vezes a gente pode pagar para eles e ajudá-los. E a gente passa como um sacerdote levita. Não liga para ninguém. Tem misericórdia de nós. Te renova nessa manhã. Muda o nosso coração. Dá um coração igual ao do Senhor, que nos socorreu na fraqueza, na miséria, no abandono, nas perdas. Não queremos ser grandes pregadores, mas nós queremos ser servos e servas do Senhor, que cuide das pessoas, que ame as pessoas, que abrace as pessoas e que são até mesmo conhecidos como amigos dos pecadores. Não queremos ser reconhecidos como amigos de pessoas sãs, como Jesus falou, os sãos não precisam de médico. Como a gente ama os sãos da igreja,
os que têm um bom carro, a boa casa, mas tem misericórdia de nós nessa manhã e nos ensina a socorrer os necessitados, os que passam fome, os que estão desempregados, os que estão sem dinheiro na conta. Nos ajuda, Senhor. Restaura o ministério de misericórdia e de socorro entre nós, Senhor. É o que nós oramos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.